agora, então, na nossa quinta questão. Vamos trabalhar um tema muito atual, que é a herança digital. Lembrando que já falamos sobre as peculiaridades dos conflitos sucessórios, os benefícios das soluções extrajudiciais e as finalidades do planejamento sucessório, assim como as suas formas tradicionais e os riscos envolvidos em diversas iniciativas. Vamos então falar agora o que é a herança digital e como é que ocorre o planejamento em relação aos bens digitais. Professora Carla. Bom, não é possível falar-se propriamente em herança digital. Por quê? Porque quando nós falamos em herança digital, nós pensamos logo em patrimônio. E os ativos, assets digitais, na verdade, eles são bem amplos. Na verdade, englobam bens existenciais de conteúdo não patrimonial, bens patrimoniais propriamente ditos e bens de natureza híbrida. Vamos, por exemplo, bens de natureza patrimonial, o seu Kindle, que está repleto de livros digitais, ou então as suas milhas aéreas, ou mesmo as suas criptomoedas, bens de natureza existencial, os e-mails que estão na sua caixa de mensagens, seus WhatsApps, e bens de natureza híbrida. Quais seriam? Ora, o YouTube, sua conta do YouTube, que rende para você a cada acesso, ou sua conta no Instagram. Ou seja, para cada uma dessas três naturezas, teríamos um tratamento diferente. Por quê? Porque herança seria algo que se refere à substituição do polo onde está localizada aquela pessoa que faleceu. Então, se formos pensar em polo patrimonial, apenas poderíamos pensar na questão patrimonial. E de que forma nós poderíamos pensar nesse planejamento sucessório? Eu creio que poderíamos apenas pensar, no primeiro momento, em instrumentos como o codicilo, que já foi aventado aqui pelas colegas. O codicilo ele é um excelente instrumento, por quê? Porque ele é um instrumento barato, pode ser refeito a qualquer momento, e ele se restringe a de 10 a 20% do valor total da herança. Nele é possível, por exemplo, destinar, por exemplo, o que vai acontecer com as criptomoedas, lembrando que aí deve-se respeitar a legítima, ou seja, bens de conteúdo patrimonial, os bens de natureza híbrida, que também é possível. Agora, o tratamento dos bens de natureza existencial, aí já tem uma outra história. Por quê? Porque temos que respeitar o direito da privacidade, não apenas de quem falece, mas dos terceiros com quem foram trocadas essas mensagens. É isto. Perfeito. Muito interessante, são temas muito atuais e a gente precisa pensar nisso com mais concretude, né? Como a professora Silvia falou, não é questão de se a gente morrer, mas quando a gente morrer, não é verdade? Então, como é que a gente pode deixar até as pessoas, né, que vão estar aturdidas com as nossas faltas, que não serão, né, pequenas, como é que a gente pode também pensar em organizar um pouco isso? Porque realmente são muitos. Eu escutava a professora Cá e falei, gente, é muita coisa para organizar, né? Então, realmente, fazer isso com tempo, pensando nas intenções, vai até liberar os herdeiros, se é, né, que eles possam estar em conflito, que geralmente acontece, de divisões, de problemas. Ó, ela destinou que esse fosse o destino, é isso que ela quis, então isso é um simplificador realmente muito interessante. E é legal pensar no codicilo, né, no resgate do codicilo, né, que na verdade a gente nota que o nosso sistema jurídico tem muitas ferramentas e a gente precisa realmente ir recuperando esses formatos para ter alguma segurança jurídica. Professora Flávia. Aproveitando aqui, continuando a sua fala, eu sempre gosto muito de dizer isso. Nosso sistema jurídico tem muitas ferramentas, muitas ferramentas. E a gente acaba abandonando muitas dessas ferramentas e vai para o judiciário para que ele, por meio de precedentes, crie ferramentas paralelas. E nós já temos lá ferramentas que podem ser utilizadas, e mesmo com esse advento de tempos, com essa modernidade, e a chamada herança digital representa um pouco dessa modernidade, muitas ferramentas são úteis para essa herança digital. O codicilo
é uma forma muito prática de resolver, uma forma que às vezes ninguém mais fala dela, parece que ela deixou de existir, exatamente uma letra morta, né? E ela está lá à nossa disposição. E aqui a professora Carla teceu brilhantemente, sobretudo, essa diferença entre os tipos de bens, né, que atacam esses ativos jurídicos, sejam patrimoniais, existenciais ou híbridos. E o que eu gostaria de trazer aqui são alguns aspectos que eu acho que podem ajudar e que ainda, infelizmente, a gente acaba na dependência mais da iniciativa privada, que é a via de que as plataformas, de que as entidades que conduzem a viabilidade de criarmos patrimônio por mecanismo digital, criem mecanismos para que já se indique o que hoje a doutrina chama de contato herdeiro, que já se possa indicar e de modo obrigatório o que deva ser feito com aquele ativo, não é? Sobretudo quando a gente pensa na questão das mídias sociais, dos e-mails, do que seja existencial. Porque é muito interessante a gente pensar que quando a gente encontra patrimonialidade, a gente está na seara da propriedade e a propriedade se transfere e se partilha. Mas quando a gente está na questão da existencialidade, a gente está tratando de um conteúdo de privacidade e esse de rigor não tem transmissão. Mas, por vezes, há elementos contidos ali naquele ativo que a família quer ter acesso. E aí eu brinco sobre isso, não é só ter acesso às mensagens do WhatsApp do marido ou da mulher, né? As fotos que ele descarregou. Isso pode ser bem problemático, nem veja, não vale a pena, né? Mas ter acesso, às vezes, a imagens mesmo da família que ficaram contidas, foi para uma viagem, só um tirou uma foto, as fotos e os vídeos do nascimento de um filho estavam ali, nem sempre os casais ou a família troca senhas ou usam senhas comuns, e eu preciso ter acesso a isso. Então, as instituições podem e devem criar mecanismos, e aí talvez a gente fique nas mãos ou do judiciário, ou que seria mais ideal, de um processo legislativo, para criar elementos impositivos de como essas plataformas devam agir, porque facilitariam muito a vida das partes. E eu gostaria de concluir aqui falando um pouquinho da questão do patrimônio existencial, do bem existencial, que embora ele não seja algo partilhável, que cuide de privacidade, por vezes a família vai ter que se voltar a essa questão e ter a abertura de acesso a essas informações. Porque, às vezes, dentro daquilo que é existencial, tem uma cópia de um contrato onde eu fiz uma conta de criptomoedas, por exemplo. Tem uma foto das senhas, né? A pessoa mais velha vai fotografando as coisas e vai guardando. Tem ali uma informação importante que dá o lastro de por onde haja questão financeira no meu patrimônio digital. Então, às vezes, a plataforma não vai me dar esse acesso, mas às vezes eu vou precisar judicializar a questão para conseguir ter acesso a essa informação existencial e, por vezes, vou ter que nomear alguém que faça o filtro dessas informações existenciais, porque nem todas elas interessam a todos os herdeiros. Né? Então, alguém vai fazer o filtro para dizer isso pode e isso não pode. E, às vezes, esse profissional é um profissional estranho, é alguém do judiciário. Não dá nem para eleger alguém da família, porque a ideia é que ninguém mesmo tenha uma informação para depois multiplicar. Mas, às vezes, é preciso ter, e aí é o profissional advogado ou advogada que vai ter que fazer esse filtro inaugural de dizer, olha, vamos olhar o que nós temos de patrimonial, o que nós temos de híbrido, mas é possível que haja alguma coisa lá na existencialidade que precise ser verificada? Se é possível, temos que pedir e buscar esses acessos. Algumas vezes, para nos planejarmos, devemos cuidar disso antes, não é? Já indicar quem são as pessoas, já indicar mecanismos alternativos de solução de conflito, quem sabe até um ambiente de arbitragem e mediação, onde se faça essa filtragem, onde se eleja alguém para fazer essa filtragem e fazer esse acesso melhor ao patrimônio da herança e ativos digitais. Muito bem, muito obrigada. Muito rica essa situação e faz a gente também imaginar caminhos novos, né? Muitas vezes no Poder Judiciário, as varas são de família e sucessões e às vezes a juíza gostam muito da área de família e sucessões deixam meio de lado, isso é muito recorrente, né? E aí, muitas vezes o serventuário da justiça que está ali com essas ferramentas novas, numa interlocução com a advocacia, com a defensoria, é que vai tentando ali, né, muitas vezes também entender esses formatos novos. Mas concordo, quanto mais extrajudicialmente a gente tiver essas definições, mais fácil para todo mundo. Porque a vontade da pessoa que era realmente a titular, ela vai ter sido ali expressa. E isso tem um grande valor jurídico. Só pensei uma coisa, Flávia, na sua fala, em relação aos bens personalíssimos, né? A gente tem uma visão que quando falece, tudo que era personalíssimo não tem mais interesse jurídico dos herdeiros. A gente precisa dar um passo em relação a isso, porque hoje em dia, como a professora Carla também mencionou,
você vai ter aqui, muitas vezes, situações que envolvem terceiras pessoas, situações de conhecimento, como a professora Flávia falou, quer dizer, ali naquele acervo de material tem informações que não eram só daquela pessoa. Então, a gente precisa realmente ampliar a nossa visão tradicional e ter uma abertura em relação a esses temas. Muito bem, com isso finalizamos aqui a questão 5.